Nossa bancada tem uma estreia, a da diretora global de educação do Banco Mundial, Cláudia Costin, que veio diretamente de Washington aqui para o Jornal da Cultura. E conta também com o advogado criminalista Roberto Delmanto Júnior. Documentos enviados pelas autoridades da Suíça ao Brasil comprovam a existência de contas bancárias do presidente da Câmara dos Deputados no país europeu. A partir deste dossiê, o Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de um novo inquérito para investigar Eduardo Cunha. No parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal pedindo a abertura de um novo inquérito, a Procuradoria-Geral da República anexou vários documentos, entre eles cópias do passaporte, da assinatura e de dados pessoais de Eduardo Cunha. Segundo as investigações, Cunha usou esses documentos para abrir as 4 contas bancárias na Suíça. Os documentos revelaram também que todas as correspondências referentes a essas contas eram enviadas para um endereço nos Estados Unidos e não ao Brasil. O motivo alegado por Cunha foi de que o serviço postal brasileiro não era seguro. Outro documento mostrou que Eduardo Cunha era o beneficiário efetivo, ou seja, a pessoa responsável pela conta. O banco Julius Baer informou que o presidente mantinha 5 milhões de dólares nas 4 contas. As principais eram em nome das empresas Orion e Triumph SP. A terceira era pagamentos de cartão de crédito. E a quarta seria para um novo investimento. Dessas, 2 foram fechadas no ano passado pelo deputado. As outras 2 tinham um saldo de quase 2 milhões e meio de dólares. Mais de 9 milhões de reais que foram bloqueados pelas autoridades da Suíça. A mulher de Cunha, Cláudia Cruz, e a filha Daniele também aparecem como beneficiárias das contas. Os investigadores rastrearam os depósitos feitos pelo lobista do PMDB, João Augusto Henriques, para Eduardo Cunha. Em 2011, o lobista depositou cerca de 1,5 milhão de dólares na conta Orion. A investigação mostrou que o depósito foi feito dias depois que a Petrobras fechou um contrato para explorar um campo de petróleo em Benim, na África. Em março, durante depoimento à CPI da Petrobras, Cunha disse que não tinha contas no exterior. Não tenho qualquer tipo de conta em qualquer lugar que não seja a conta que está declarada no meu imposto de renda. A Procuradoria-Geral da República foi categórica. Há indícios suficientes de que o dinheiro encontrado nas contas do exterior, atribuídas a Eduardo Cunha, é produto de crime. A PGR também pediu bloqueio e o sequestro do dinheiro depositado. Para parlamentares, após essas revelações, a permanência de Cunha na presidência da Câmara se torna insustentável. A manutenção do deputado Cunha nessa situação é desmoralizante para todo o Congresso brasileiro. O que eu estou defendendo é que na segunda-feira, ou no máximo terça, a Câmara tem 28 partidos. Que os 28 líderes partidários assinem o documento pedindo para Eduardo Cunha renunciar. Em nota, Eduardo Cunha disse que nunca recebeu qualquer vantagem de qualquer natureza referente à Petrobras ou outra empresa. O presidente da Câmara reiterou o depoimento dado à CPI da Petrobras, quando negou ter contas no exterior. Ele disse ainda ser alvo de perseguição do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e destacou que seus advogados darão respostas precisas aos fatos assim que tiverem acesso aos documentos e ao inquérito. A assessoria de imprensa da Procuradoria-Geral da República afirmou que Rodrigo Janot não irá se manifestar sobre a nota de Eduardo Cunha. Delmanto, boa noite. Boa noite, Ricardo. Olha, eu peguei aqui alguns dados curiosos, para dizer pouco, em relação a essa apresentação aí da Procuradoria-Geral da República solicitando ao Supremo Tribunal Federal que fosse aberto um inquérito contra o Cunha. Ele tem uma frota de veículos no valor de R$940 mil, em que constam 2 Porsches, uma BMW e 5 veículos do tipo SUV. Ele informou aos bancos suíços que trabalhava no Palácio do Planalto e que tinha a intenção de, no futuro, morar na Suíça e por isso é que ele estaria abrindo essas contas. E o delator Fernando Baiano disse ainda que o Cunha recebeu R$300 mil de propina em crédito num jatinho particular do lobista Júlio Camargo, como se tivesse uma espécie de um programa de milhagem do Petrolão aí. O que eu pergunto para você é que o Cunha terá de explicar todas essas acusações na Justiça, mas como que fica a situação dele no Congresso Nacional? Olha, boa noite, Ricardo. É estarrecedora a situação de Eduardo Cunha. É vergonhosa a negativa dele, o apego dele à presidência da Câmara, é algo que choca os brasileiros, ofende o bom senso, ofende a moralidade nacional. E ele deveria renunciar para o bem do país, porque mesmo aqueles que apoiam o impeachment, e eu apoio o pedido de impeachment, com o Eduardo Cunha, isso enfraquece o pedido de impeachment. Ele deveria renunciar e assumir o vice-presidente, que é o Waldir Maranhão.
Porque mesmo um processo de impeachment com o Eduardo Cunha desmoralizado, mentiu descaradamente e agora mudou o discurso. Ele não diz agora que não tem conta, que o dinheiro não é sujo, não é o dinheiro da Petrobras. Ora, manter conta no exterior não declarado é crime contra o sistema financeiro nacional. Se eu tivesse isso, eu vou para a cadeia, o Ricardo, você vai para a cadeia, a Cláudia iria para a cadeia. Que eu não tenho. Eu posso afirmar aqui com toda certeza. E não declarado, né? Se tiver o dinheiro declarado, está perfeito. Agora, nas condições do Eduardo Cunha, quer dizer, e vai ao Congresso, e vai à CPI, mente deslavadamente, e ainda se mantém no poder. Quer dizer, ele ali é ruim para o Brasil, é ruim para todos. Ele deveria dar o exemplo, pelo menos de alguma coisa a se fazer, que é de renunciar ao cargo de presidente. Agora, Delmanto, ele tem foro privilegiado pelo fato de ser deputado federal. Então, ele tem que ser julgado e as investigações têm de ser autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal. E a mulher do Cunha e a filha dele, que também são beneficiárias nas contas da Suíça? Aí existe a conexão. E é uma grande discussão no Supremo Tribunal Federal se os co-réus que são com crimes conexos a daquele que tem foro por prerrogativa de função estariam juntos ou não. A última decisão do Supremo Tribunal Federal foi mantendo para o primeiro grau aqueles que não tenham foro privilegiado, embora exista a conexão probatória. Mas o que eu gostaria de dizer é o seguinte, não precisaria nem de autorização do Supremo para investigar a Cunha. O Ministério Público Federal, a Procuradoria da República, já está com todos os documentos. Hoje saiu nos jornais. Ali o endereço dele, assina tudo. Então, já haveria condições, inclusive, do Janot oferecer uma denúncia criminal contra Eduardo Cunha. E se o Supremo Tribunal Federal receber essa denúncia, ele se tornará réu perante o Supremo Tribunal Federal, embora presidente da Câmara, e aí qualquer partido poderá pedir votação, uma moção para suspender este processo contra ele. E se tiver 50% da Câmara dizendo Supremo não processa Eduardo Cunha, o Supremo não poderá continuar o processo com Eduardo Cunha. Ficaria suspenso até o término do mandato. Quer dizer, tem um caminho aí para pizza. Agora, boa noite. Boa noite. Cláudia Costinho, muito obrigado pela sua presença, muito honrado aqui diretamente de Washington. O Jacinto Sorato diz o seguinte, é desolador, parece que nos dividiram entre nós e eles, esquerda e direita, pobres e ricos, só para roubar e enganar a todos nós. Como é que fica essa situação política do Eduardo Cunha na medida em que ele tenta negociar com o governo e também com a oposição a permanência dele no Congresso Nacional, enquanto essa crise econômica se aprofunda tanto e penaliza tanto a população? Essa situação é muito triste. Eu fico mais do que indignada, eu fico triste. E essa tristeza tem que se transformar não em paralisia, como muitas vezes acontece, mas em ação. E a ação melhor que eu vejo em relação ao que se passa é, em primeiro lugar, o país fazer uma grande reflexão sobre ética, porque não existe, como bem disse o Jacinto, nós e eles, e tampouco existe um governo ou um parlamento que é totalmente antiético em um país em que nós todos somos anjos. É um grande momento para a gente fazer duas reflexões sobre ética e sobre as nossas instituições, a importância de mantermos instituições fortes. O Brasil não pode aceitar uma situação como a que está se colocando agora. Nós temos que passar o Brasil a limpo e fazer um projeto de país olhando para o futuro e não só para as pequenas coisas do momento atual.